Como disse o próprio produtor Ridley Scott para o diretor desse filme, Fede Álvares, o que eu posso dizer, Fede? Ficou animal. É claro que eu só estou parafraseando. Salve telanautas, bem-vindos para comigo, Heitor Teixeira, a gente dá uma olhada em um review de Alien Romulus. Acabei de chegar do cinema. Se eu tivesse que reduzir tudo para uma frase curta, eu diria que foi um bom filme. Não é um filme perfeito, mas foi muito bom. Ele se esforça bastante para retomar o clima do filme original de 1979. Desse jeito, então, ele acaba se mostrando sim uma sequência muito mais compatível com o filme da Sigourney Weaver, que fica justamente esse aqui entre o primeiro e o do James Cameron, que é o Resgate, de uma forma que parece fazer muito mais parte daquele mundo do que os prequels, o Prometheus e o Covenant. Resgatando assim aquela sensação de nervoso o tempo inteiro, que faz você querer roer as unhas. Eu tava em frangalhos assistindo o filme. E aí, se você for parar para prestar atenção, você vai ver que ele bate todas as metas de ir ticando coisinhas necessárias para fazer ele pertencer a essa franquia. Ele fala da corporação malvada, do clima de opressão dos trabalhadores descartáveis, a revolta da classe operária, o medo do desconhecido, a urgência e a claustrofobia, a desconfiança e o preconceito e o senso de lealdade para com a empresa. Isso tudo sem falar nas cenas que dão aquela impressão de que tem um algo de tensão sexual e sexo não consensual, na verdade. Os efeitos sonoros, principalmente bem no comecinho, na cena de abertura, estão lá para fazer você se sentir em casa. Você vai escutar coisinhas e detalhes ali que te trazem a sensação do primeiro filme logo de cara. Tem até o retorno de alguns conhecidos que acabam voltando a estar aqui presente de uma forma bastante inusitada. E aí o filme arranja um jeito de não deserdar os filmes prequels. Ele acaba tendo um jeito, por um lado, tênue de conseguir se amarrar com as coisas que são plantadas lá no Prometheus e no Covenant, o que talvez seja um dos pontos fracos desse filme. Alien Romulus é um filme que dá vontade de reassistir, por dois motivos. Primeiro, que ele é um filme bom e deve agradar aos fãs da franquia. Segundo, ele compacta uma cacetada de coisas na sua 1h30 que vão passar desapercebidas se você chegar desavisado numa sentada única. Que é muita coisa acontecendo, com certeza vai ter detalhe que você vai deixar passar, que depois que você prestar atenção nisso, talvez você veja algumas sequências com outros olhos. O problema dele é: esse aqui é um filme que vem de uma linhagem de outros filmes que contam o desenrolar das coisinhas relativas ao mundo desse organismo perfeito dos xenomórficos desde lá de trás, que já teve spin-off, já teve um monte de coisa e tal, mas que era até recentemente um mundo simples de entender. Até que o Ridley Scott resolveu meter a mãozinha dele e falar: não, vocês não sabiam de tudo, vocês não estavam tão bem informados assim, deixa eu dar uma revisada em algumas coisas aqui. E aí ele começou a complicar, coisas essas que de uma forma ou de outra acabam sendo herdadas aqui nesse filme também. Então o que era para ser absolutamente simples, só para você sentar e curtir, você vai ficar se fazendo algumas perguntas que talvez não devessem ser feitas. Porque agora o funcionamento básico do ciclo de vida desse organismo deixa umas margens para você se perguntar várias coisas. A outra coisa seria que para esse filme aqui conseguir contar a sua história sem pisar no calo de outros filmes que são sequência para os filmes que esse aqui faz prequel. Sem desmentir, sem desamarrar nenhum nó, sem causar mais turbulência numa franquia já bastante turbulenta. Ele que faz com que a gente até o final dele veja algumas coisas com outros olhos, como se a gente estivesse ampliando o nosso horizonte. Para poder ter sequência, tem que seguir por um caminho meio próprio. Porque se ele ficar por onde estava,
as coisas não vão encaixar tão direitinho. Galera, pra quem curte o meu trabalho e esse tipo de assunto aqui no canal, eu peço pra vocês que deixem um like e considerem se inscrever no canal na tela. O canal da família nerd que mais cresce na internet toda vez que vocês entram. Deixando então o aviso de que até então eu tava falando do filme da forma mais abrangente e generalizada possível, para que não necessariamente eu precisasse estragar a surpresa de ninguém sobre nada. A partir desse ponto aqui eu vou descer de forma um pouco mais profunda, então fiquem com o meu aviso de spoilers. Protagonistas adolescentes. Apesar disso, por si só, já levantar aquela bandeirinha vermelha de que, puxa vida, será que vão trazer um climinha de malhação pra franquia que eu gosto? Na verdade, não. O filme funciona justamente por causa dessa escolha, já que a gente tem um monte de adolescentes que acabaram por N motivos ficando sozinhos na vida e que agora estão beirando o desespero para fugir de uma companhia controladora que está fazendo com que as pessoas adoeçam aos poucos, quase que nem uma vampirona sugando ali o sangue deles e tal, e essa galera meio que tem a oportunidade de ir tentar a vida num lugar melhor, mais distante, que não estaria sobre o círculo de influência da empresa. Para fazer isso, eles precisam se juntar e executar um plano. O problema é, para conseguir chegar nesse outro tal planeta que fica distante e que em teoria é melhor do que ficar onde eles estão, até porque lá eles teriam liberdade, aquele negócio todo, com a velocidade da nave a qual eles têm acesso, eles levariam 9 anos em criogenia para conseguir chegar lá. O problema é que eles não têm criogenia, então eles vão ter que conseguir umas cápsulas. Porém, fazendo uma de suas missões fora de órbita, essa galera que justamente está usando essa nave que eles planejam usar para chegar no tal planeta prometido, acabam se deparando com uma outra nave da empresa que está abandonada. E aí eles pensam o quê? Puxa vida, lá tem a tecnologia que a gente precisa, o negócio está abandonado mesmo, se a gente não catar, alguém vai. A gente tinha mais é que ir lá mesmo, pegar o que a gente precisa e conseguir zarpar para ir ter uma vida melhor, não é? Qual o problema então? O problema é que essa tal nave que tá lá fora e que eles têm pouco tempo para conseguir ir, entrar, invadir, é uma nave da Weyland-Yutani, e para conseguir circular lá dentro eles precisam de um sintético que seja versado na linguagem mãe. Mãe é o nome do sistema operacional do computador que a gente viu no filme Alien de 1979, e a gente sabe que meio que é como os organismos e os sintéticos e os computadores se comunicam dentro desse mundo, pelo menos nesse período da franquia. Então, para conseguir circular lá e fazer aquelas coisas todas, eles precisam de um sintético. É aí então que acabam acontecendo as alianças improváveis. Já que quem tem um sintético desses é a protagonista Rain, que acaba tendo nesse sintético uma espécie de irmão adotivo que foi desligado da companhia, meio que ele já é velhinho, quase como se ele tivesse dado o que tinha que dar na época em que trabalhava para a companhia, e ele foi reprogramado pelo pai da moça, justamente para funcionar como uma espécie de guardião, alguém que olhe pela filha dele, e é ela que tem esse sintético. Que do jeito que aparece até parece ser bastante ingênuo e quase infantil. Uma coisa que você se pergunta se está tudo bem com ele, se de repente ele tem alguma síndrome esquisita. Mas depois a gente vem a perceber que talvez isso até seja um facilitador, para ele ser visto como alguém mais frágil e não representar perigo em primeira instância. Tá, e aí? O problema, ou um dos problemas logo de cara, é que um dos carinhas do grupo teve um problema que gerou um trauma nele quando um outro sintético, ao fazer uma escolha para salvar uma galera num acidente que teve numa mina de mineração, acabou fechando uma porta e deixou com que a mãe dele morresse. Então agora ele odeia todos os sintéticos. E o Andy por tabela. Mas se é só isso, tá tranquilo, né? Engano seu, gafanhoto. Até porque quando eles de fato pegam a nave e saem de órbita, chegam lá em cima, eles descobrem que a tal nave para onde eles estão indo não é uma nave. Na verdade é uma estação de pesquisa científica que foi descomissionada. O que é um outro jeito de dizer que foi abandonada às pressas porque deu caquinha. E se não fosse só isso,
Em 36 horas ela vai se chocar com os anéis do planeta, que lembra muito Saturno, e vai ser destruída. Então tem que correr. Mas também é só correr, não é? Não exatamente. Até porque a estação lá dentro tá uma zona. Para conseguir buscar o que eles precisam religar a gravidade artificial, voltar a bombear ar para o lugar poder ser respirável, além de ligar de novo os aquecedores para descongelar o lugar que estava abandonado, flutuando no espaço. Só isso já dá um trampo. O problema é que a partir do momento em que você faz todas essas coisas acontecerem, você dá margem para que seja lá o que tem lá dentro volte a poder circular também. E as cápsulas criogênicas? Tem lá? Tem. O problema é que elas estão sem o tal combustível barra bateria, barra negocinho que faz ela funcionar. Então o quanto tem nelas não daria para passar os 9 anos que eles precisam em criogenia. Eles precisam correr porque o tempo está acabando, mas ao mesmo tempo eles teriam que buscar um substituto para esse combustível em alguma outra parte da estação que use um combustível para uma tecnologia compatível. Mas parece simples. Claro, lógico. Mas para conseguir isso eles vão ter que sassaricar por dentro do lugar. Que aí eles vão ter que ativar para poder circular. Então até aí meio lógico. O que será que tem dentro dessa estação que tem uma tecnologia que seja compatível? Que outro tipo de organismo precisaria estar congelado lá dentro? Parece confuso? Deixa o tio explicar. Porque o filme traz de volta um outro sintético que o rosto é familiar, mas o modelo, por mais que a gente conheça, não é o mesmo personagem que a gente tinha visto antes. No filme original, o personagem do sintético tinha sido interpretado pelo falecido ator Ian Holmes, que dessa vez eles arranjam um jeito de trazer de volta meio na base do deepfake. Aquele que não ficou perfeito, você vê que conta a história e tal, mas ainda dá aquela agoniazinha no estômago de que tá faltando alguma coisa, não tá 100% convincente, mas a gente até passa um pano por se tratar de um sintético que tá meio destruidão e tal. E é nessas que a gente vê um pedacinho daquilo que eu falei sobre lealdade à empresa. Mas o que acontece? Uma vez que os facehuggers começam a sair dos seus invólucros e cair na água e aquele negócio todo, porque são descongelados, agora tem atmosfera, tem gravidade, tem um ambiente aí propício para eles, a coisa fica louca. Para conseguir transitar pela tal estação, por causa daquele negócio de falar a linguagem da mãe, eles acabam arranjando um jeito de pegar justamente o chip do tal droid, ou melhor, sintético, que era lá o modelo igual o do Ash do primeiro filme, que aqui é outra parada, mas que daria acesso com os códigos e tudo mais, e acabam colocando no Andy. O problema é que uma vez que isso aconteça, é como se a empresa tivesse gerado uma subrotina que funciona mais ou menos como um vírus, que o organismo sintético que for colocado aquilo vai receber uma série de novos parâmetros que faz com que a sua lealdade mude de seja lá para quem estava programado para voltar a ser especificamente da firma. Então a partir desse momento o tal irmãozinho fofinho, meio bobinho, meio frágil ali, que o Andy estava interpretando até aquele momento, acaba mudando para uma máquina lógica de alcançar resultados. E é claro, não demora muito para um deles acabar sendo infectado por um dos facehuggers, que logo vai botar para fora um espécime através lá do seu chestbuster. Termos esses que, se você é fã, você já deveria estar familiarizado há tempos. Então, a partir desse momento, vai ter uma contagem regressiva super ligeira, super veloz para metamorfose do bichinho até ele virar um soldado alien grandão adulto. Mas calma, esse não é o único. Porque já que uma vez que eles acabam se enfiando cada vez mais fundo na estação, eles vão encontrando outros drones, soldados de aliens que na verdade foram infecção gerada em outros hospedeiros de funcionários que trabalhavam lá antes da estação ser descomissionada. Já falei que o filme é tenso?
o Fede Álvares conseguiu fazer um uso classe A e extremamente criativo do cenário aonde ele está contando essa história. Seja por causa da tal falta de gravidade que do nada religa por alguns segundos toda vez que o sistema purga e tenta dar um reset para ver se pega no tranco, ou até o fato deles terem que andar quietinhos em uma sala superaquecida para tentar ficar invisíveis para os facehuggers. E agora imagina o que eles fazem com uma cena com sangue ácido em gravidade zero, que funciona como uma pista de obstáculos, meio labirinto, que para você chegar do ponto A ao ponto B você tem que ir desviando, sabendo que a qualquer momento a gravidade vai religar e você tá lascado. Mais alguma coisa? Em uma análise bem fria, vou te dizer que o filme é simples, em primeira análise. É um grupo de jovens que precisa de um equipamento para conseguir ter uma vida melhor, então eles vão até um lugar sinistro e as coisas começam a ir dando errado, um pouquinho de cada vez, e todo mundo vai se lascando até o final. Básico. No entanto, Alien Romulus traz uma nova luz sobre como a gente encarava o tal organismo perfeito dos xenomorfos, que antes eram vistos meio que como uma arma de destruição em massa, o que inclui também um pouco daquele patógeno, aquela gosma negra dos prequels. Esse filme aqui resolve, na verdade, encarar essa coisa, esse elemento como um acelerador de evolução, fazendo com que o tal organismo seja perfeito, não porque ele é um caçador perfeito, mas porque ele se adapta de forma perfeita, tanto na sua aceleração para conseguir desenvolver todas as partes que ele precisa para estar plenamente ativo num determinado ambiente, como pelo fato dele ser extremamente resistente, como é o caso do soldado xenomórfico. Visto que o alien que dá início às pesquisas dessa estação é o alien do primeiro filme, vejam vocês. Quando a Ripley acaba de um jeito ou de outro ligando as turbinas e se livra do bicho lá no módulo da Nostromo, aquele negócio todo, a gente achou que ela tinha se livrado dele de vez. Mas na verdade o que o bicho fez foi ficar vagando congelado no espaço por 20 anos até que a empresa encontrou e levou para fazer engenharia reversa nesse laboratório aí. Então os caras imaginaram que, através do momento em que você tem o elementinho que faz com que esse organismo se torne possível, como se eles tivessem descoberto aquele elemento básico que faz com que você tenha acesso a como programar a vida da sua forma mais intrínseca, pudesse ser usado para despertar essa evolução forçada na humanidade. Já que esse negócio de terraformar e colonizar planetas não tá indo assim tão bem, não tá dando tão certo, já que a gente vê que a galera lá no planeta e em outras tantas colônias espalhadas por aí tá cada vez mais ficando doente, a galera acaba morrendo em acidente em mina, é esmagado por pedrinha, morre com gás e aquele negócio todo. Se a galera fosse cabulosa, não precisava disso. Meio como se, ao invés deles se prepararem em fazer um determinado mundo novo, ficar preparado para receber a vida humana, você fizesse a vida humana estar preparada para conseguir se dar bem em qualquer ambiente novo. Tá vendo que vai dar caca? Ou se vai, porque veja, a tal moça grávida que aparece lá, Isabella Mercer e tudo mais, acaba recebendo uma pancada, um ferimento e tal, que para conseguir sobreviver eles até tentam arranjar um jeito de correr, fazer a moça entrar em criogenia, mas aquele sintético que tá pela metade já tinha meio que tentado seduzir a galera com papo de usa aqui a injeçãozinha com o composto. Vocês viram que o ratinho das imagens do vídeo tinha ficado super cabuloso, amassaram o bicho, ele voltou, fica bom, o bicho fica resistente. Injeta na moça aí que ela vai sobreviver. E aí eles até tentam fazer um esquema para ela conseguir seguir por um plano mais seguro. Mas até o fim do filme ela meio que com medo prefere jogar seguro, olha aqui quantas aspas, e se injeta com um negócio. É óbvio que vai dar porcaria. Até porque quem assistiu uns segundinhos a mais ali do filme viu que o rato não sobreviveu. Na verdade ele virou um monstro antes de morrer. E assim o filme, no seu enredo, arranja um jeito de trazer um engenheiro, mais ou menos, pra trama. Porque o tal filho que sai dela, ela já estava grávida de outra pessoa, mas acaba com esse negócio dela ter se injetado com composto e tal, acaba sendo expelido por ela e tal, e aí a gente vê que a criança
cresce rápido pra caramba, até mais aceleradamente do que um xenomorfo normal a gente tinha visto fazer até então. E aí o que sai dali é um misto de humano, engenheiro e xenomorfo. Bichinho feio, sinistro do inferno. Caramba, que doideira! Sim, doideiraça. Bacana por eles terem tentado trazer um elemento novo. Mesmo que eles tenham feito algumas requentadas de várias coisas. Situações, ações, cenas, frases e por aí vai. Mas a ideia valeu a pena, porque vamos dizer que foi nova. No entanto, como eu disse, acabei de voltar do cinema, ainda tô aceleradinho, emocionadinho por tudo o que o filme faz você sentir do ponto de vista fisiológico até. Porque dá as parpitadas, faz você ficar nervoso e roer as unhas, como eu falei. De fato, faz mesmo. Mas isso pode acabar se pondo na frente de você prestar atenção em alguns detalhes de roteiro, alguns deles que talvez venham inclusive a ser furos. Não estou afirmando aqui que tenha furos de roteiro, mas se tiveram, eu não fui capaz de perceber, porque a história é acelerada até o ponto de fazer com que você só embarque numa espécie de montanha-russa e não se pergunte muitas coisas o tempo inteiro. Eu fiz algumas perguntas de como é que eles conseguiram ter as coisas que eles tinham lá, como os próprios chestbusters, os facehuggers antes deles e tudo mais, sem necessariamente ter os ovos sido botados por uma rainha. Mas a rainha foi uma criação do segundo filme, então, como a gente já está usando uma colcha de retalhos tamanha, a gente meio que embarca e diz, tudo bem, tudo é culpa da gosma negra. Pra quem curte o tema e os filmes da franquia, eu acho que a pessoa meio que tem a obrigação de assistir esse aqui. É muito bacana, é legal ver que outras pessoas, além do dono da bola, Ridley Scott, que eu não sei o quão dono da bola é também, que andou pisando na bola das últimas vezes que tentou fazer material novo pra cá. Então, vendo outras pessoas terem sucesso onde ele falhou, tendo feito aquelas coisas que a gente acaba transformando em meme e fazendo umas piadas escrachadas, porque de fato não foram lá as coisas mais felizes. E olha que a gente teve nos spin-off algumas ideias ali que eu vou te falar que também foram bastante duvidosas. Como por exemplo aquele Aliens vs Predador com baita pique de Goonies. Mas, de qualquer forma, esse filme aqui me agradou bastante, porque no mínimo ele é divertido pra caramba. Agora eu fico curioso para saber o que vai rolar na série que tá para sair, que quem tá de showrunner aí é o Noah Hawley, e a gente segue aguardando. Aparentemente, daqui para frente, se eles quiserem continuar contando histórias com esse núcleo, eles podem, mas vai ser numa ramificação. E aí quando é que a gente vai voltar a encontrar o androide malvadão que começou com os experimentos lá atrás? Não sei. Mas é isso. Galera, esses foram os meus 2 centavos a respeito desse filme, que tentei vir do cinema e transmitir para vocês a ideia o mais rápido possível para manter a relevância. Espero que os comentários que eu fiz te ajudem a se decidir a ir ver na tela grande, porque realmente esse filme merece você assistir do cinema. Não espera para ver em casa não. Vai lá, dá o teu dinheirinho da entrada. Se você gosta da franquia, para os caras continuarem fazendo. Daqui a pouco eles desistem e a gente fica órfãos. Quero saber os comentários de vocês. O que vocês acham do filme? Quem não foi ver ainda, o que acha que vai encontrar lá? E se você já foi, concordou com as coisas que eu disse aqui ou não? Vou deixando 2 sugestões para vocês seguirem com o meu conteúdo. Até a próxima, um forte abraço, galera. E até mais.